Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Clair e hoje eu quero comentar sobre Nossa Pátria é no Céu. E assim foi que o Império Romano caiu no Ocidente. Se você não sabe nada sobre isso que eu vou dizer, nunca ouviu falar sobre esse tema, se inscreve no canal, acompanhe os meus vídeos, acompanhe essa explicação até o final e compartilhe caso goste. Mas peço que já deixe o like. Caso querer aprender alguma coisa sobre inglês, tem um curso na descrição do vídeo aqui. E é isso aí. Então vamos a mais este vídeo em si. Eu gravei um vídeo aqui, essencialmente, falando sobre a revista que eu estou ajudando que eu estou trabalhando como revisor, que eu estou como revisor. E ele inclusive tá no vídeo meu, gosta de pagar impostos. Chega lá no vídeo lá depois e lê o artigo. Vai estar na descrição o link lá, mas você tem que ir lá naquele vídeo específico. Gosta de pagar impostos. Ok. E aí uma pessoa comentou: Nossa pátria é no céu. E eu acho interessante essa frase porque é verdade. Quem é cristão sabe muito bem que nossa pátria é no céu. Eu acredito no céu. Só que uma coisa é interessante de se observar que foi por esse mesmo motivo que o Império Romano caiu, né? Ou pelo menos foi um dos principais motivos. Por quê? O Império Romano ele necessitava de uma unidade política, tradição política. O que acontece? Eles tinham o culto ao imperador. O culto ao imperador foi algo que foi se desenvolvendo desde as conquistas na Ásia. Né? Quando você teve Lúculo entrando na Ásia, depois Pompeu, aí depois o próprio o Júlio César, eu acho que não chegou aí, mas o próprio Marco Antônio, depois disso Augusto, aí Augusto como primeiro imperador de fato passou para Tibério e isso foi o culto foi levado, o culto ao imperador foi uma coisa que foi levada da Ásia para Roma e foi usada como chave para unificação política e fidelidade. Então, anualmente, você tinha o culto ao imperador, a prestar homenagens aos imperadores. E aí os cristãos, os cristãos primitivos, eles não faziam essa coisa cívica. Era uma coisa religiosa e cívica ao mesmo tempo. Essa separação de religião e política, ela é coisa moderna. Ela é coisa de 500 anos atrás. Ela não é coisa antiga. Antigamente você tinha a união política e a união religiosa junto, né? E aí o que acontece? Os cristãos, por acreditarem em Jesus e por se negarem a sacrificar, fazer sacrifícios e prestar homenagem aos imperadores como deuses, fez com que eles fossem mal vistos no império ao longo dos séculos. E é esse um dos motivos que eles eram perseguidos como um grupo subversivo que não tinha respeito algum pela unidade do império, pela nação em si. Então muitos cristãos eles acabaram sendo perseguidos exatamente por esse motivo. Uh, Atualmente existem histórias de você tem cristãos que se negam a votar, você tem grupos cristãos que se negam a votar, de participar de exército, ou aqueles que são levados para o exército se negam a lutar usando armas, vão trabalhar como médicos e tal. Então, existe esse espírito, vamos dizer, subversivo em que nenhum Estado, nenhum poder político gosta, ok? Só que, quando a gente olha para exatamente esse sentimento cristão de não se misturar politicamente, de dar a outra face, foi que destruiu o espírito guerreiro, a unidade política de Roma no Ocidente, do Império Romano, e ele decaiu. O Império Romano, por vários motivos, crises econômicas, crises militares, fronteiras e a desconstrução do espírito guerreiro feito por grupos cristãos dentro do Império Romano também fizeram isso. Quem é dessa opinião é praticamente o Edward Gibbons, e Declínio e Queda do Império Romano. Ele trata disso, ele tem uma parte, tem um livro dele, Cristãos e a Queda de Roma. O próprio Fusto de Coulanges da Cidade Antiga, também ele coloca que o fim da Cidade Antiga foi
vencer o cristianismo. A cidade antiga ela acaba no quarto século, quando o cristianismo se torna religião oficial do império. Por quê? Isso mudou todas as relações políticas. E sabe o que é engraçado? Que quando os cristãos eles se tornaram maioria no Império Romano, se tornaram a religião oficial, eles eram perseguidos. Mas aí o que aconteceu? Quando eles se tornaram religião oficial do Império Romano, eles passaram a perseguir. O poder vigente, que era basicamente o cristianismo, passou a perseguir pagãos, outras denominações, e depois perseguir próprios grupos cristãos internos. O cristianismo ele não era unificado internamente em si. Então você tinha lá os arianos perseguindo Atanásio, você tinha Atanásio perseguindo outros grupos, você tinha os monges que era perseguido pelo próprio império. Então o cristianismo, ele, além de destruir o Império Romano, ele depois destrói o paganismo como um dos principais fatores. Ele destrói o paganismo e depois ele começa a destruir os grupos menores ou os grupos mais, né, vulneráveis dentro do império. O arianismo foi um deles. E chegamos hoje. Hoje, você tem uma coisa que sustenta esse país. O que sustenta um país? E toda a população humana, ela sempre foi regida basicamente pela política e pela religião. Quando a política falhava, a religião tinha que atuar. Quando a religião falhava, a política tinha que atuar. Você vai ver essa atuação em todo mundo antigo, em todo mundo moderno. Onde a política falha, a religião vence. Vou dar um exemplo. A política falhou quando a república começou a dar grandes problemas. O que aconteceu? Guerra de Canudos. Quem que era Antônio Conselheiro? Um líder religioso. Lá na Bahia, que derrotou duas ou três tropas republicanas. Teve que mandar, acho que 2 ou 3 tropas lá, 3 ou 4, para vencer, para acabar com aquele negócio. Então, onde a política falha, a religião dá conta. Foi o que aconteceu com o Império Romano. Só que a gente tem que observar o quê? Como é que está estruturada as relações de poder no Brasil? Como é que estão as relações de poder no Brasil atualmente? Elas estão interligadas entre a separação de Estado e Igreja, visão política democrática, presidencialista e uma visão cristã da coisa. Se o cristão ele fizer a mesma coisa que ele fez quando estava no Império Romano, a sociedade atual, o Brasil que nós conhecemos hoje, vai ser destruído. Não que eu me importe muito com isso. Por mim, cada estado declara independência, cada um cuida do seu e dane-se. Pronto. Por mim, é isso. Só que, em meio a essas mudanças, sempre vai ter derramamento de sangue. Minha pergunta é, até que ponto você está disposto a participar disso? Não, eu sou cristão, eu não voto e faça o que quiser. Então, se você não estiver disposto ou a correr riscos de sofrer revoluções, você tem que observar como é que está a política e tentar melhorar ela. Porque, diferente do mundo antigo, no mundo antigo poucas pessoas tinham poder de voto. Tinham poder de voto só as pessoas mais ricas. Hoje, o cidadão comum tem o direito de voto. Você tem o direito de voto, eu tenho o direito de voto. Então, para nós é imprescindível, cristãos ou não, conhecermos um pouco de política. Conhecermos para quê? Para que a gente evite essas revoluções e a gente é ativamente político na voz. Então, você pode até não gostar de política, mas é interessante você conhecer um pouco para talvez você possa melhorar. Porque o seu voto mal dado lasca comigo. O meu voto mal dado lasca com você. E aí, o seu vizinho que vota mal votado lasca com você. Porque se ele votar errado, eu votar errado, você que não votou errado, você vai se lascar. Apesar que, no contexto brasileiro, qualquer voto é errado. Não adianta a gente chorar. Aqui é um barco furado. A gente troca um ruim pelo péssimo, né? A gente não tem a opção do bom e do ruim. A gente tem a opção entre o ruim e o péssimo. Mas você tem a opção de escolher aquele que talvez, num discurso seja mais próximo. Simples assim. Talvez, se fosse outro presidente hoje, o Brasil não estivesse numa situação tão ruim. Talvez. E por que isso se deu? Porque alguém votou errado. E por que alguém votou errado? Porque você
tinha a oportunidade de falar e não falou. Por quê? Porque a sua morada é no céu. E eu acredito nisso. Eu concordo. Eu espero ver todos aqui no céu. Eu espero que todos que estão assistindo esse vídeo vão para o céu. Que acreditem em Jesus Cristo e tudo certo. Tá tudo certo. Porém, por você olhar para o céu e não olhar para a terra, você lasca a vida de muita gente. Simples assim. Então, fica o meu conselho. Não estou pedindo para você idolatrar político. Não lamba. Não fale, o político. Não faça isso. Isso aí é idolatria. Então não perca tempo com isso. Só que o mínimo de atenção você tem que dar. O mínimo de atenção você vai ter que dar à política, porque senão você dificulta as coisas na sua vida e na vida dos outros. Simples assim. Um abraço, tamo junto. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Caso queira fazer alguma doação, meu Pix está na descrição e bora pro próximo.